Sabe quando a gente olha para uma solda? O olho vai direto ali no cordão, né? Parece a parte mais forte, o centro de tudo. Mas e se o verdadeiro ponto fraco, o lugar onde tudo pode começar a dar errado, for na verdade invisível? É essa fraqueza oculta que a gente vai desvendar agora. Olha só o nosso caminho. Primeiro vamos entender o que é essa tal de fraqueza oculta. Depois vamos dar nome a ela, o que é a zona termicamente afetada. A gente vai mergulhar no mundo microscópico para ver a transformação que acontece ali. Em seguida, vamos falar sobre os perigos reais que isso representa e, para fechar, como a engenharia faz para dominar esse fenômeno. E então, vamos lá. A fraqueza oculta da solda. E a grande surpresa é que ela não está onde a maioria das pessoas pensa. Dá uma olhada nisso aqui. É um corte de uma solda, sabe? Parece perfeita, robusta, bem feitinha, a penetração tá ótima. Olhando assim, a gente pensa, trabalho de primeira. Só que, como dizem, as aparências enganam. O perigo não está no metal que derreteu e virou a solda. O problema está escondido bem do ladinho, numa área que foi cozinhada pelo calor intenso, mas que nunca chegou a derreter. Beleza, vamos botar um nome nessa área misteriosa. O que é a zona termicamente afetada? Ou, para os íntimos, a famosa ZTA. O conceito é até simples de entender. Pensa assim, a ZTA é aquela parte do metal original que não derreteu, mas que esquentou tanto, mas tanto que a sua estrutura interna, suas propriedades mudaram para sempre. Foi alterada pelo calor mesmo sem fundir. Esse diagrama aqui é clássico e mostra tudo certinho. No meio é a zona fundida, o que a gente chama de solda. Lá longe é o metal de base, que nem sentiu o calor. E entre eles, essa faixa de transição, essa é a ZTA, é a ponte entre os dois mundos. E é justamente nessa ponte que a coisa pode complicar. E por que isso acontece? O arco de solda é um calor absurdo, super concentrado. A temperatura ali no centro é altíssima. Mas se a gente se afasta só um pouquinho, ela despenca. É essa queda brutal de temperatura, esse gradiente, que é o motor de toda a transformação que acontece dentro da Z. Ok, agora a gente vai dar um zoom, mas um zoom de verdade. Vamos mergulhar na transformação microscópica para ver como o calor muda tudo, mesmo sem derreter o metal. Para a gente ter uma imagem mental, pensa num papel perto de uma chama. Ele não pega fogo, mas fica ali uma área meio amarelada, ressecada, quebradiça, né? O calor mudou a estrutura do papel permanentemente. Com o aço, a ideia é a mesma, só que, claro, as consequências são bem mais sérias. E olha que interessante, a ZTA não é uma coisa só. Ela tem várias subzonas, como se fossem bairros diferentes. Bem pertinho da solda, onde o calor foi extremo, os grãos do metal crescem, ficam gigantes, e isso deixa o material mais frágil. Um pouquinho mais para lá, o calor foi mais ameno, e os grãos se reorganizam de outro jeito. Cada bairro desses tem uma propriedade diferente. A palavra-chave aqui é velocidade. O aquecimento e o resfriamento são muito rápidos. É um choque térmico. E isso força os átomos ali dentro a se reorganizarem numa correria. Se o resfriamento for rápido demais, pode surgir uma estrutura chamada martensita. E qual o problema dela? Ela é super dura, mas ao mesmo tempo super quebradiça. Pensa em vidro. Certo, já entendemos a ciência por trás. Agora vamos falar das consequências práticas. Os perigos da ZTA. Como essas micromudanças podem levar a macrofalhas, a falhas de verdade. E as consequências não são poucas. A gente tem mudança na dureza e na resistência do material. O tamanho do grão, como vimos, muda completamente. Podem se formar aquelas fases que ninguém quer, tipo a martensita. O material pode perder resistência à corrosão. E o pior de tudo, a ZTA vira o caminho mais fácil para uma trinca começar e se espalhar. E essa imagem aqui é impactante. Na esquerda, a gente vê a causa. A microestrutura toda bagunçada com aqueles grãos gigantescos e frágeis. E na direita, a consequência. Uma trinca catastrófica correndo exatamente por essa região que foi enfraquecida pelo calor. É a teoria virando um desastre na vida real. E isso não é achismo, é dado, é mensurável. Esse gráfico mostra a dureza do material ao longo da solda. Repara só nesse pico absurdo. Onde ele está? Exatamente na ZTA. Essa dureza toda significa uma coisa: fragilidade. Foi criado um ponto fraco bem ali, do lado da parte que deveria ser a mais forte da estrutura. Mas calma, não é só notícia ruim. A beleza da engenharia é que ela não só aponta o problema, ela cria a solução. Então vamos ver como é possível dominar a zona termicamente afetada e transformar esse problema numa variável que a gente consegue controlar.
E como os engenheiros conseguem prever o risco de um aço ficar quebradiço antes mesmo de ligar a máquina de solda? Porque a chave para controlar é prever, certo? O ideal seria olhar para a receita do aço e já saber se ele vai dar problema ou não. A resposta para essa pergunta é uma fórmula, uma espécie de receita chamada carbono equivalente, ou SEC. Ela pega a composição química do aço, não só o carbono, mas vários outros elementos, e transforma tudo isso em um único número. E esse número é um indicador de risco, ele nos diz qual a soldabilidade daquele material. Tá, e o que se faz com esse número? A gente joga ele numa tabela como essa. Basicamente, a tabela traduz o valor do SEC em uma ação super concreta, a temperatura de pré-aquecimento. É simples, quanto maior o SEC, maior o risco. E para combater esse risco, maior tem que ser a temperatura de pré-aquecimento da peça. Então, no fim das contas, gerenciar ZTA é gerenciar o calor. Tem 3 passos principais. Primeiro, o pré-aquecimento, que a gente já viu, para diminuir a velocidade do resfriamento. Depois, pode ter o pós-aquecimento, que é manter a peça quente depois de soldar. E por último, o alívio de tensões, um tratamento térmico final para relaxar tudo. A grande sacada é essa. Se é possível controlar o ciclo térmico, é possível controlar a microestrutura. E se dá para controlar a microestrutura, dá para controlar a qualidade e a segurança da solda. Simples assim. Quando a gente olha para uma solda complexa como essa, com múltiplos passes, agora a gente enxerga diferente, né? Não é só um monte de metal depositado, é ciência aplicada. Cada cordão desse foi um passo de um processo metalúrgico super controlado, pensado para garantir que não só a solda, mas aquela vizinhança invisível, a ZTA, fiquem perfeitas. Então fica a reflexão. Da próxima vez que alguém passar por uma ponte, por um prédio e vir uma solda, o que essa pessoa vai enxergar? Só o cordão de solda? Ou também aquela região ali do lado, a zona invisível, onde a verdadeira batalha da metalurgia foi travada e felizmente vencida?